Amém, glória a Deus. Muito obrigado a esses servos que nos conduziram em louvor e adoração. Que Deus continue abençoando e usando a vida de cada um de vocês. Nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser um Cristão que está de fato em Cristo e na cidade. Como ser um cristão que está nas regiões celestiais, mas que também habita no mundo terreno, no mundo carnal, que habita no meio de uma sociedade. Nós percorremos aqui ao longo dos últimos meses a carta aos Efésios e nós já adentramos ao capítulo 6. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, a partir do verso 5. Efésios 6, a partir do versículo 5, e nós vamos ler até o verso 9. O texto diz assim: Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Sirvam os seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não com ameaça, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração no dia de hoje, Pai. Nós pedimos ao Senhor que venha quebrantar, Deus, os nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor, Deus, possa de fato causar uma profunda reflexão a partir da pregação dessa palavra, que o Senhor, Deus, possa de fato, Deus, falar aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, talvez no domingo que vem seja o último domingo em que nós tenhamos o privilégio de se assentar aí nestes bancos tão importantes para a nossa história, que marcaram o nosso tempo, que fizeram parte desse tempo tão especial da nossa igreja. Mas é tempo de mudança. O Senhor tem nos presenteado com uma oportunidade nova de vivenciar algo novo. Então nosso coração de fato ele tem que se encher de gratidão por tudo que nós vivemos nos últimos anos, mas por tudo que nós viveremos. São anos e anos e anos aqui com esses bancos, e o nosso coração está com muita expectativa. No próximo domingo possivelmente já vamos retirar todos os bancos no dia 23, porque na segunda-feira, dia 24, possivelmente os novos estarão chegando. Depois de 60 dias sendo fabricados, já estarão aqui conosco. Possivelmente aí no dia 30 nós já teremos um culto com os novos bancos, e no nosso aniversário, que comemoraremos no primeiro domingo de abril, coloca na sua agenda aí, primeiro domingo de abril nós teremos uma conferência de aniversário aqui. Possivelmente será um dia de muita festa, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao longo dos últimos 113 anos de existência. Quando nós olhamos para uma porção do texto como essa, que começa falando escravos, é bem possível que você olhe para esse texto e pense assim: não há nada de relevante para nós, não há nenhuma parte desse texto que se aplica ao meu contexto. Afinal, hoje já não existe mais escravidão como se existia nesse período do Império Romano. Mas antes de avançarmos aqui, praticarmos e aplicarmos essa palavra aos nossos dias, é importante que você entenda algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender é o que era a escravidão. O que era a escravidão nesse período do apóstolo Paulo, do Império Romano. A escravidão nesse tempo era algo universal. Havia mais de 60 milhões de escravos nesse tempo. Eles constituíam a força de trabalho, mas não apenas aquela braçal que você conhece. Eles constituíam também a força de trabalho culta do Império Romano.
Havia também médicos, professores, empregados domésticos, administradores. Esses escravos, eles eram herdados, eles eram comprados e muitos também conquistados em período de guerra. Legalmente, o escravo não era considerado uma pessoa, ele era considerado uma coisa. Aristóteles chegou a dizer o seguinte: olha, não pode haver amizade entre o escravo e o seu senhor, visto que o escravo é apenas uma ferramenta viva. O escravo era uma espécie de propriedade com alma. Por isso os escravos velhos e doentes, eles eram abandonados, porque eram como ferramentas imprestáveis. A legislação romana daquele tempo dizia que os senhores, eles tinham total direito de castigar, de punir, de vender, de comprar e até mesmo de matar os seus escravos. Esse era o contexto da época. A segunda coisa que nós precisamos entender é como os apóstolos, eles trataram desse tema tão delicado. Como que os apóstolos tratavam os temas sociais do seu tempo. E é muito importante notar que os apóstolos, eles não se manifestavam como reformadores sociais. Eles não ocupavam na sociedade um papel de militância. Mas os apóstolos daquele tempo, eles ficaram na pregação do Evangelho. Eles se dedicaram à pregação das boas novas, a anunciar a palavra de Deus. Mas isso não significa que eles tamparam os seus olhos para essa realidade social. Não significa que os apóstolos não viam o que estavam acontecendo, ou o que estava acontecendo, principalmente se tratando da escravidão. A verdade é que, sabendo dessa necessidade de um tema tão delicado, eles usaram a melhor ferramenta que havia, que de fato é a pregação do Evangelho. Não há nada que conscientize mais do que a palavra de Deus. Não há nada que traga mais poder, não há nada que traga mais transformação, não há nada que impacte mais a vida de uma sociedade do que a exposição dessa palavra que é viva e eficaz, que não volta vazia, mas cumpre o seu propósito, que é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino e para a correção. Palavra essa que foi escrita por mais de 1600 anos. Palavra essa que Deus levantou mais de 40 autores em 1600 anos, e uma palavra que permanece viva e atual. Ao pregar a palavra de Deus, os apóstolos agiram como uma espécie de lenhador que tira a casca da árvore e a deixa morrer. Se eles tivessem ocupado um papel político de militância, os apóstolos teriam provocado uma guerra naquele tempo. Sangue seria derramado, problemas seriam gerados, mas ao pregarem o Evangelho, eles tiraram a casca da árvore e a escravidão morreu. Eu não sei se você sabe, mas foi através da pregação de grandes avivalistas em Londres que a escravidão no mundo acabou. Deus usou homens dele para a pregação do Evangelho, e foi a partir disso que a escravidão no mundo moderno se encerrou. Pregações como o de John Wesley, Whitefield, pregações de homens que se colocaram à disposição de Deus. Portanto, ainda sobre esse tema, escravidão, a terceira coisa que nós precisamos entender é como que nós podemos agir diante dos dilemas sociais do nosso tempo. A escravidão como existia naquele tempo, 60 milhões de escravos, uma escravidão universal, essa escravidão talvez já não exista mais. Mas nos nossos dias há outros dilemas sociais, tão graves quanto. Então qual é a nossa postura? Como devemos lidar? Muitos perdem tempo usando o púlpito como lugar de debate social, como lugar de palestras, onde nós vamos tratar aqui de temas puramente social. Mas ao fazer isso, nós provocamos uma divisão na igreja. Ao fazer isso, nós tocamos em temas polêmicos, nós tocamos na dor de algumas pessoas e muitas vezes ferimos com as nossas palavras.
O que nós precisamos aprender é que, se de fato a nossa motivação é transformar a sociedade, não aparecer, então a grande ferramenta continua a mesma. O problema é que muitos querem aliviar a culpa, muitos querem mostrar o seu comprometimento social, mas não estão de fato comprometidos com a transformação da cidade. Se de fato o que nós queremos é vidas transformadas, se de fato o que nós queremos é uma sociedade mais saudável, um lugar melhor para se viver, então o que nós devemos fazer é pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar. O Evangelho tem poder para mudar vidas, ele renova a mente. O apóstolo Paulo diz em vários textos do poder do Evangelho. Romanos diz: não vos acostumeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não perca o tempo tão precioso que você tem da sua vida militando, postando na rede social. A rede social é terra de ninguém. A rede social é o lugar onde todo mundo escreve e ninguém lê. A rede social é o lugar onde todo mundo fala e ninguém escuta. Você reposta vídeo sem antes ouvir o que está falando no vídeo. Você não vê o vídeo por completo. Recentemente eu vi uma pesquisa dos grandes produtores de conteúdo, e quando eles foram olhar ali a base analítica dos vídeos, havia um grande número de repostagem, mas uma pequena parcela daquelas pessoas assistiam 1/3 do vídeo. Nós assistimos os primeiros segundos e repostamos. Então isso é a rede social, e é nesse lugar que muitas vezes eu e você perdemos o nosso tempo, quando na verdade deveríamos pregar o Evangelho, fazer discípulos. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Dentro de uma família espiritual, saudável, não existe desigualdade social. Dentro de uma família como Deus fez para ser, não existe racismo. O nosso Deus, ele trabalha que diante dele todos nós somos iguais. Espiritualmente falando, todos nós somos iguais. Todos nós somos cobrados da mesma forma, valorizados da mesma forma. Então o Evangelho, ele resolve todas as pendências sociais que existem no nosso tempo. Amém, igreja? Vocês concordam com isso? Que a palavra de Deus é viva, que o Evangelho é poderoso, que aqui há resposta para todas as perguntas. Esse texto, portanto, apesar de ter sido superado, pois não existe mais a escravidão nos termos que existia no tempo do Império Romano, nos ajuda a entender então como é que o cristão deve se portar na cidade, num contexto de trabalho, diante de qualquer tipo de clima, atmosfera ou contexto. Então nós temos, por exemplo, dos versículos 5 a 9, muitas instruções. E a primeira delas que nós podemos observar aqui é que o texto, ele instrui o crente a ser obediente aos seus superiores por várias e várias razões. E a primeira delas é porque o foco da palavra do Senhor está nos relacionamentos. Se nós voltarmos alguns capítulos, porque do 1 ao 3 o apóstolo Paulo fez uma exposição teológica, mas a partir do 4 ele aplica na vida da gente. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo diz: olha, como prisioneiro do Senhor, agora não é mais como escravo só, é como prisioneiro. Eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação, e não é uma vocação pastoral, não é uma vocação missional, é a vocação, o chamado para ser cristão numa sociedade caída. Sejam humildes, dóceis, pacientes, suportem uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade, porque o propósito é relacionamento, o foco é relacionamento, a base é relacionamento, a vontade do Senhor é relacionamento, esse é o propósito eterno dele. Foi por isso que ele criou todas as coisas, para que houvesse relacionamento. De modo que até a palavra pecado é a antítese do propósito eterno de Deus. Pecado é tudo o que quebra relacionamentos.
Portanto, a orientação nas Escrituras não era para derrubar Roma. A orientação nas Escrituras não era para começar um novo sistema de governo, talvez um pouco mais democrático, não. Ao contrário disso, a Bíblia orienta sobre como você viver debaixo de uma lei opressora. Ao contrário de provocar uma revolução social, a Bíblia vai nos ensinar a viver em tempos de opressão, em tempos de escravidão, em tempos inclusive de perseguição religiosa. A questão bíblica é ajudar para que nós tenhamos uma postura de cristãos, independente do contexto em que nós vivemos, para que nós sejamos como Cristo, independente do momento da vida, independente das circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu aos Romanos, dizendo que eles deveriam obedecer ao governo, capítulo 13, não era um governo democrático, era o Império Romano, um governo de imposição, e ali os escritores bíblicos estão dizendo: obedeçam, honrem aos seus senhores, honrem os seus líderes, honrem as autoridades governamentais. Muitas vezes nós agimos como se a nossa obediência ela fosse dependente ou ela fosse consequente de um governo piedoso. É como se nós tivéssemos a liberdade para desobedecer a um governo opressor. É como se nós estivéssemos livres para obedecer ou desobedecer pais que não são bons. Mas aqui o que o texto está dizendo é: independente de quem é o seu pai ou a sua mãe, você deve honra. Nós falamos disso na semana passada. Independente de quem é a autoridade, você deve respeito. Porque a proposta do texto é formar você e te ajudar a viver como um cristão aprovado aos olhos do Senhor. Se você observar do capítulo 1 ao 3, Paulo construiu uma base. Do 4 ao 6, ele vai trazer direcionamento para toda a base que ele nos trouxe. E agora ele vai adentrar as relações trabalhistas. Então ele começa falando da sujeição do cristão um ao outro no capítulo 4. Depois ele fala da relação entre marido e mulher. Depois ele aprofunda um pouco mais, falando da relação entre pais e filhos. E agora ele fala da relação no mercado de trabalho. Em outras palavras, esse texto não é um texto sobre escravidão apenas. Não é um texto sobre relação patrão e funcionário apenas. Não é um texto sobre uma relação trabalhista. Não, é sobre relacionamento. É sobre você dar testemunho aonde você está. É sobre você se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É sobre você ser bênção. É sobre você ser discípulo. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias e várias razões. E a segunda delas, porque essa é a vontade do Senhor. Escravos, obedeçam. Existia ali naquele tempo alguns tipos de serviços que os escravos não queriam fazer, mas que eles eram obrigados a fazer. Mas no caso ou no tipo do escravo crente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: alguns vão fazer porque são obrigados, alguns vão obedecer com obrigação, mas vocês que nasceram de novo, vocês que são cristãos, vocês vão obedecer não porque apenas vocês são obrigados, mas com sinceridade de coração, com singeleza de coração, com alegria no coração de vocês. Essa é a diferença de um escravo cristão e de um escravo não cristão. Porque obedecer, todos obedecem, mas quantos obedecem com alegria? Essa é a diferença entre um filho que nasceu de novo e um filho que não nasceu de novo. Os dois obedecem aos seus pais, mas qual dos dois tem obedecido com alegria? Essa é a diferença entre um cristão maduro e um cristão imaturo. Todos obedecem aos seus líderes, mas quantos têm obedecido com singeleza de coração? Porque o que mais tem é ovelha obedecendo porque é obrigada, com um coração pesaroso e não com singeleza de coração. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: eles obedecem porque são obrigados, mas vocês deveriam até se esquecer da obrigação, e vocês deveriam obedecer então por causa da sinceridade,
por causa do coração alegre, mais do que apenas fazer, mais do que apenas cumprir uma ordem, mais do que apenas realizar uma tarefa, vocês devem fazer isso com leveza. Essa é a diferença entre uma doméstica do lar e uma esposa. É porque uma faz porque é paga para fazer, a outra faz porque é uma alegria fazer, porque é um privilégio servir a família. Essa é a diferença entre uma pessoa que você contrata para fazer um trabalho na sua casa, uma manutenção, e o marido. Um faz porque é pago para fazer, porque é obrigado a fazer. O outro faz porque é uma alegria servir. Essa é a diferença entre alguém que nasceu de novo e alguém que não nasceu de novo. Alguém que não nasceu de novo, ou que nasceu mas ainda é imaturo espiritual, ele faz pelo peso da obrigação e não por causa da alegria de servir aos seus irmãos. Na maioria dos trabalhos, na maioria não, em todos os trabalhos haverá funções que você não vai gostar de fazer. Porque não existe trabalho perfeito. Tira da sua cabeça que existe um trabalho perfeito, porque não existe. Não existe um ambiente de trabalho perfeito, 100% saudável. Se existisse um ambiente de trabalho 100% saudável, quando você entrasse lá, esse ambiente já não seria mais saudável. Ele já seria tóxico por causa do seu vitimismo, ele já seria tóxico por causa do seu egoísmo, por causa do seu pecado. Não existe uma equipe de trabalho perfeita, uma equipe de trabalho composta de pecadores, pessoas falhas, egoístas, individualistas, mimadas. Não existe funcionário perfeito, não existe chefe perfeito, não existe líder perfeito. Então nem sempre tudo vai ser uma coisa que você ama fazer. Nem sempre o seu trabalho vai ser um lugar que você ama estar. Mas independente disso, você precisa fazer com amor e com alegria. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o cristão, ele não é uma consequência da circunstância. O cristão, ele não muda porque o ambiente mudou. O cristão muda ambientes. O cristão transforma contextos porque ele carrega dentro dele o próprio Deus. E se você não está mudando ambientes, se você não transforma contextos, o problema não é a sua relação com o trabalho, mas é a sua relação com Deus. Porque a Bíblia diz que você pode ter o Espírito ou você pode ser cheio do Espírito. Você pode ter o Espírito ou você pode andar em transbordo. Você pode ter o Espírito, mas você pode ter o fruto do Espírito completo, que é a paz, a alegria, o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Então muitas vezes o problema não é o trabalho, mas é a nossa relação, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa vida com Deus, é a nossa maturidade espiritual. Se você observar a base do texto, a escravidão. E sendo assim, hoje não existe mais essa condição de trabalho. Uma condição de que você poderia ser morto por desobediência. Uma condição em que você poderia ser torturado até a morte. Uma condição onde os seus dentes seriam arrancados, os seus olhos seriam furados. Não existe mais essa condição. Por isso nós temos mais do que motivos para fazer com alegria e coração, porque o apóstolo Paulo está falando para um povo que estava sofrendo com açoites, um povo sim também estudado, capturado em guerra, médicos, doutores, professores, que estavam tendo seus dentes arrancados debaixo de tortura, e o apóstolo Paulo dizendo para eles: faça de coração, não apenas por obrigação. Agora, se esses homens e essas mulheres conseguiam fazer isso por causa do Espírito Santo que estava dentro deles, então imagina eu e você que trabalhamos em um ambiente infinitamente melhor do que o ambiente de um contexto de escravidão. Qual é mesmo a nossa justificativa? Qual é a nossa desculpa para não dar bom testemunho, para não ser bênção, para não ser luz? Imagina nós que temos salário,
nós que somos pagos para fazer o que fazemos, nós que temos a liberdade de estar ou não estar, de trabalhar ou não trabalhar naquele lugar. Imagina se você escolheu aquele emprego, se você escolheu estar naquele lugar. Imagina se nós temos alguma justificativa para dar mau testemunho e para não ser cristão aonde estamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na escravidão ou na liberdade, diante de chefes bons e chefes ruins, diante de uma equipe de trabalho complicada ou saudável, não importa, o cristão deve permanecer cristão. A vontade de Deus é que, ainda que o seu chefe seja ruim, o seu ambiente seja ruim, o seu trabalho seja ruim, o seu salário seja ruim, você seja ruim. A vontade de Deus é que, ainda que o seu ambiente não seja bom, você seja bom. Ainda que você trabalhe num ambiente de escuridão, que você seja luz. Ainda que você trabalhe num ambiente de maldição, que você seja bênção. Afinal, queridos, esse texto não é sobre escravidão, não é sobre uma relação de trabalho, não é sobre cumprir tarefas e demandas. Esse texto é sobre relacionamentos, é sobre dar bom testemunho, é sobre ser parecido com Cristo Jesus, é sobre como ser discípulos em lugares adversos, é sobre fazer a diferença. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões, e a terceira delas é porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o texto diz: escravos, obedeçam como a Cristo. O que nós precisamos entender é que, antes de estar ali servindo em uma escola, servindo em uma organização missionária, servindo dentro de um projeto qualquer, antes de qualquer coisa, você se dispôs a ser servo de Cristo. E o servo, ele é equiparado ao escravo. E o escravo não tem direito a nada, o escravo não pleiteia aplausos, ele não busca elogios, ele não faz pelo reconhecimento. Então você se colocou por livre vontade, você se colocou diante de Deus como servo dele. Então você não deve fazer por causa dos elogios, você não deve nem esperar, e muito menos buscar elogios, aplausos, reconhecimento. A glória do que você faz tem que ser dada a Deus. E se você faz algo de muito bom, a glória tem que ser dada a Deus. Não roube a glória de Deus, não queira pegar aquilo que não é seu. Em outras palavras, quem não serve a Deus não serve para servir. Porque quem não tem a mentalidade de servo do Senhor vai fazer sim para aliviar a culpa do seu coração pelos pecados que cometeu. Quem não serve ao Senhor vai fazer buscando reconhecimento, buscando aplauso, buscando elogio, para se sentir melhor. Vai fazer, mas vai fazer por qualquer outro motivo que não seja dar a glórias a Deus. Então quem não serve a Deus não serve para servir. Para que você entenda, imagine que você trabalha servindo a uma pessoa muito rica, e o seu trabalho é servir a essa pessoa de modo exclusivo. Você dedica a sua vida a essa pessoa, mas em um determinado momento, essa pessoa que tem muitas empresas, muitas posses, ela olha para um dos seus empreendimentos, um restaurante, e por uma necessidade, ela pega você que dedicava a vida a ela, e ela diz assim: eu preciso que você vá servir num dos meus restaurantes. E você vai lá, você vai servir muitas pessoas, centenas de pessoas. E essa pessoa vai por uma questão de necessidade, e ela começa a servir todo mundo com amor, com esmero, com generosidade. Mas ela o faz por aquelas pessoas porque, sobretudo, ela primeiro é fiel ao seu Senhor. Ela só foi para aquele restaurante por causa da fidelidade que ela tinha ao seu Senhor.
Deus o enviou para essa terra com uma missão. A missão de servir as pessoas, a missão de amar as pessoas, a missão de morrer pelos nossos irmãos, a missão de nos sacrificarmos. E nós só conseguimos ser fiéis a essa missão por causa da nossa fidelidade a Deus. Nós só conseguimos fazer com amor por causa do nosso amor a Deus. Nós só conseguimos fazer com dedicação por causa do nosso compromisso com o Senhor. Muito obrigado, meu filho. Por causa de Cristo, então, todo empregado deve respeitar o seu patrão. É por causa de Cristo, não é por causa dele. Não é por causa de quem ele é, do quão bom ou quão ruim ele é. Nós devemos respeito por causa do nosso amor, por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso compromisso com o Senhor. Olha o que o texto diz: obedecer com tremor e temor. E obedecer com temor e tremor não significa um terror servil. Aquele medo de ser mandado embora não é sobre isso. Aquele medo de ser punido, aquele medo de ser castigado, não é sobre isso, mas é um temor de não entregar tudo que você pode. É um temor de não ser na vida do seu patrão a bênção que Deus te colocou para ser. É um temor de estar desperdiçando os seus dias, desperdiçando as suas horas. Esse temor é um espírito de solitude, de quem possui responsabilidade cristã. Esse temor aqui é o cuidado de não deixar nenhum dever sem ser cumprido com excelência. Esse é o temor que as Escrituras está se referindo. Olha o que o texto também diz: singeleza de coração, sinceridade de coração. Quando o texto diz sinceridade de coração, ele está falando faça com total dedicação. Você não pode fazer nada sem se entregar por completo. Jesus não brincou na missão dele de se entregar por você. Ele não fez de qualquer maneira. Ele é o teu padrão. É agir com integridade, sem hipocrisia, sem segundas intenções. Como ao Senhor significa que o empregado deve encarar a obediência ao seu senhor terreno como uma espécie de serviço prestado ao Senhor. Eu obedeci, Deus, serviço prestado. Eu respeitei, Deus, cumpri minha missão. Eu honrei, Deus, eu fiz o que o Senhor esperava de mim. E sabe por que você deve fazer o seu trabalho com alegria? Não é por causa do ambiente, não é por causa do salário, não é por causa do nome da sua empresa, porque você está fazendo como ao Senhor. Se você está fazendo pelo salário, a sua motivação está errada. Se você faz pelos acessos, a sua motivação está errada. Se você faz por causa daquilo que você quer receber em troca, por causa dos benefícios, a sua motivação está completamente errada. A razão da sua alegria, a razão de fazer com singeleza de coração, é porque você está prestando um serviço ao próprio Deus. Em outras palavras, o problema da relação funcionário e patrão, o problema de uma relação disfuncional na empresa, muito mais do que um problema de gestão de pessoas, gestão de processos, é um problema espiritual. O seu problema no seu trabalho não reflete um problema do ambiente, sobretudo. Não reflete o ambiente do seu chefe. Seria muito fácil terceirizar a culpa. Seria muito fácil terceirizar a responsabilidade. Mas um cristão é alguém que não terceiriza a responsabilidade. Um cristão não terceiriza a culpa, ele assume a sua responsabilidade. Ele é a luz, ele carrega o próprio Deus, ele tem as palavras de vida eterna. O seu problema no seu trabalho reflete um problema na sua relação com o Senhor. Então ajusta o teu olhar nessa manhã, ajusta o teu coração. Por que Deus te colocou aonde você está? Ele que tem todos os empregos à disposição dele, por que Ele colocou você aonde você está? Ajusta o teu olhar, ajusta o teu coração.
O que é que o Senhor deseja fazer na tua vida e através da tua vida? Afinal, esse texto não é sobre escravidão, não é sobre trabalho, não é sobre tarefas, é sobre testemunho, é sobre ser cristão, é sobre fazer discípulos, é sobre fazer a diferença. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões, e a quarta delas é porque o nosso trabalho dá testemunho de quem nós somos. Presta atenção, o seu trabalho dá testemunho de quem você é. Olha o que o texto diz: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo com o coração a vontade de Deus. Sirva aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o empregado crente, ou que se diz crente, mas infiel, que faz corpo mole, que só trabalha quando tem alguém olhando, que faz para bajular o patrão, que é duplo, que faz por segundos interesses, que faz pensando no que vai receber em troca, que não dá o melhor de si, que é mediano, que é medíocre, esse funcionário está traindo o próprio Jesus Cristo. Esse funcionário está manchando a imagem do Evangelho. E é por causa disso que hoje muitos não querem contratar cristãos, por causa de pessoas infiéis que mancharam o Evangelho, que conseguiram um emprego dizendo eu sou cristão, mas que não mantiveram a reputação de um cristão, que mancharam a imagem do cristianismo. Lá em casa mesmo, nos últimos anos eu contratei 2 marceneiros, e entre tantos que foram lá em casa fazer orçamento, confesso para vocês que os contratei por causa da seguinte expressão: eu também sou cristão. Mas nenhum dos dois completou o serviço. Os 2 abandonaram o serviço na metade e sumiram, e desapareceram e levaram o meu dinheiro embora. É por causa de gente assim que o cristianismo está manchado. É por causa de gente que compra e não paga. É por causa de gente que é contratado e faz o trabalho de qualquer maneira que o Evangelho está manchado. Mas olha o que diz a palavra: ai daqueles que servirem de pedra de tropeço na vida dos pequeninos. Era melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse ao mar. Seria menor o desespero da sua alma e a punição para essa pessoa. Você precisa ter temor e tremor por ser cristão, temor e tremor por falar eu sou cristão, temor e temor por manter uma reputação de cristão, porque a punição virá do Senhor. Você pode até humanamente perder o seu emprego, mas isso não chega nem perto da punição que virá do Senhor para aqueles que são pedras de tropeço na vida dos pequeninos. E pode ser que o seu patrão seja grande em autoridade, mas pequenino porque não conhece o Evangelho, pequenino porque não tem maturidade espiritual, e você que estava lá ainda foi usado pelo inimigo para destruir uma pequena semente que podia estar no coração dele. O crente verdadeiro deve trabalhar na empresa com a mesma devoção que ele tem na igreja. O crente verdadeiro deveria ter o mesmo zelo no trabalho, com o zelo que ele tem com as coisas do Senhor. Olha o que o texto diz: servindo à vista. Paulo combate aqui o pecado da hipocrisia. Se você só faz quando tem alguém te olhando, se você só faz quando tem alguém supervisionando você, se você só faz para bajular o seu superior, você é um hipócrita na fé. Você tem que lidar com o pecado da mentira no seu coração. Paulo está combatendo a hipocrisia, Paulo está combatendo a mentira, Paulo está combatendo a preguiça. Você não pode fazer quando tem alguém olhando apenas, mas principalmente quando não tem ninguém olhando, porque você é filho de Deus. O seu trabalho tem que ser zeloso em todo momento. Quanto tempo você foi contratado? 8 horas, então são 8 horas de trabalho.
Como empregador, quantas e quantas vezes eu vi pessoas brincando na hora que tinha que trabalhar e na hora que tinha que descansar levando o trabalho. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas brincando na hora que tinha que entregar e depois correndo atrás do prejuízo e aí colocando o casamento em risco, a família numa situação complicada. O empregador honesto, íntegro, de caráter aprovado, ele não trabalha apenas quando o patrão está olhando, porque o propósito dele não é bajular o patrão, não é melhorar a reputação dele. O propósito dele é servir ao Senhor. Queridos, a verdade é que passamos mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. Passamos mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa. Então nós precisamos de um novo olhar para o nosso trabalho. Nós precisamos de uma nova perspectiva para o trabalho. Ele não pode ser visto como um fim, ele tem que ser visto como um meio para glorificar o Senhor, um meio para revelar Cristo, um meio para fazer discípulos, um meio para testemunhar, um meio para abençoar. O que eu tenho ensinado para os meus filhos é: vocês não vão estudar para ganhar muito dinheiro, vocês vão estudar para ter como abençoar a nação. Vocês vão trabalhar muito, mas não é para acumular, mas para ter como repartir, cuidar. Nós precisamos entender que o trabalho não é o fim, o trabalho é um meio para sermos testemunhas, um meio para glorificar a Cristo. O mundo vai se converter quando nós entendermos que Deus não precisava nos dar o trabalho para nos sustentar. O mundo vai se converter quando nós entendermos que Deus nos colocou aonde nós estamos para que nós pudéssemos ganhar vidas para Jesus. O mundo vai se converter quando você entender que aonde você estuda é o seu campo missionário. Em outras palavras, o crente, ele usa a profissão para ganhar vidas, enquanto o não crente usa a profissão para ganhar a vida. Eu vou repetir. O não crente, o imaturo, ele usa a profissão para ganhar a vida, mas o crente usa a profissão para ganhar vidas. E eu quero te perguntar: você tem usado a sua profissão para ganhar a vida ou para ganhar vidas? Você tem estudado para ganhar a vida ou para ganhar vidas? O melhor testemunho no trabalho que você pode dar é ser responsável, é cumprir o horário, é ser zeloso, é ser excelente. Porque quando você cumpre horário, é zeloso, é excelente, faz bem feito, as pessoas olham para você e elas dizem assim: há algo de diferente. Elas dão credibilidade para a sua fala, elas querem ouvir de você o que você tem a dizer. Mas quando você não cumpre horário, quando você não entrega, quando você é medíocre, a sua fala perde autoridade. Ninguém quer ouvir você. Ninguém quer ouvir uma pessoa fracassada, ninguém quer ouvir uma pessoa mediana, ninguém quer ouvir uma pessoa sem resultados, ninguém quer ouvir. Mas quando você é excelente no que você faz, as pessoas param para prestar atenção na sua vida. Esse é o melhor testemunho que você pode dar. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões. Em quinto lugar, porque a verdadeira recompensa virá do Senhor. Verso 8: porque vocês sabem que o Senhor recompensa a cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Porque vocês sabem, deveria motivar o nosso coração. A recompensa vem do Senhor, a recompensa para o que faz e a recompensa para o que não faz. A recompensa vem do Senhor. Queridos, olha para a sua vida, porque esse texto está dizendo o seguinte: que se o teu patrão não te recompensa, Deus te recompensa. Esse texto está falando que se os homens não recompensam você, e até mesmo se eles recompensarem, a melhor recompensa de todas vem do Senhor. Agora olha para a sua vida, porque pode ser que ela está explicando muita coisa. Pode ser que a sua vida esteja denunciando uma falta de intimidade com o Senhor. Pode ser que a falta de uma recompensa, de um resultado tangível, esteja denunciando uma imaturidade espiritual, esteja denunciando uma mediocridade, uma entrega mediana, esteja denunciando o que você faz apenas quando tem alguém olhando. Por quê? Porque se tem alguém que é justo, é Deus.
E Deus olha não o que o homem olha, Deus olha o coração. Deus escuta conversas que o seu patrão não escuta. Deus vê a intenção do seu coração. Deus conhece a tua motivação. Então se você está fazendo e não tem nada acontecendo, isso é uma denúncia ao seu coração. Tem algo de errado com a sua espiritualidade. Você é egoísta, é mercenário, é individualista, é hipócrita. Pode ser que isso seja uma denúncia à sua espiritualidade, uma denúncia à sua santidade, porque nós deveríamos fazer com alegria, porque fazemos ao Senhor. O Senhor é justo. Pastor, mas fulano é tão bonzinho, por que fulano está vivendo aquilo? Eu não sei, porque eu olho o que o homem consegue ver. De fato eu estou vendo uma pessoa bonzinha, de fato eu estou vendo uma pessoa aparentemente incrível, mas como é que anda o coração dessa pessoa? O que está na mente dessa pessoa? O que essa pessoa tem falado que ninguém escuta? Qual é a motivação dela? O Senhor é justo. Por isso eu deveria olhar para um texto como este, eu deveria pedir a Deus não justiça, mas eu deveria pedir a Deus misericórdia, porque se Deus fosse exercer juízo completo na minha vida, eu estava frito. Porque não há um justo sequer, não há um bom sequer. E se eu acho que eu sou bom, e se eu acho que eu estou justo, isso só mostra o quão longe eu estou dos caminhos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui: aqueles que têm um olhar ajustado, um coração ajustado, aqueles que fazem com a motivação certa, a recompensa deles virá do Senhor. E ainda que como os profetas, que foram perseguidos, injuriados, açoitados, ainda que em última instância por causa de uma perseguição religiosa, ainda que numa última instância você não receba em vida, você receberá na eternidade. Olha o que o texto diz, Lucas 6:22, bem-aventurados vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo maus por causa do Filho do Homem. Mas o texto está dizendo aqui, aqueles que não receberem na vida por causa da fidelidade ao Senhor, e não por uma mediocridade, mas por causa da fidelidade ao Senhor, receberão duplamente a sua porção na eternidade. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões. E a sexta e a última razão é que porque a fé não muda o meu status, ela muda a minha essência. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês e está nos céus, Ele não faz diferença entre as pessoas. O cristianismo não veio para mudar a minha realidade material, veio para mudar quem eu sou, a minha essência, o meu caráter, a minha integridade. Aqui no verso 9, há um princípio, uma proibição e um estímulo. O princípio é o princípio da igualdade diante de Deus. Vocês são iguais aos olhos do Senhor. Não há rico e não há pobre. Não há raças diante dos olhos do Senhor. Há um princípio de igualdade espiritual. Vocês diante de Deus são a mesma coisa, devem a mesma coisa, se ajoelham da mesma forma, carecem da mesma graça e da mesma misericórdia. Paulo não admite nenhuma superioridade privilegiada. E ainda que você não seja chefe aonde você trabalha, há muitas situações que você exerce autoridade. Aquela diarista que você contrata na sua casa, um projeto que você é convidado a liderar de maneira esporádica. E eu pergunto, quando você está ocupando uma posição de liderança, qual é a postura do seu coração? Porque o apóstolo Paulo não admite nenhum privilégio, nenhuma postura de superioridade. O que ele está dizendo, diante dos olhos do Senhor, nós somos a mesma coisa. Uma proibição, não façam ameaças. No tempo de Paulo era normal, comum, que o escravo fosse ameaçado e que ele trabalhasse diante do medo.
E quantas vezes eu, que muitas vezes nem sou um chefe, mas quando ocupo uma função limitada de liderança, eu faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu oprimo, eu ameaço, eu xingo, eu humilho, mas aqui há uma proibição: não ameace. Isso era algo muito revolucionário e inovador num tempo de escravidão. Agora os senhores que se convertiam não podiam mais ameaçar. Da mesma forma que o escravo, quando convertia, tinha que obedecer com alegria, agora um senhor, quando convertia, tinha que fazer com respeito. Então você tem aqui nesse texto uma proibição, mas também você tem nesse texto aqui um incentivo. Afinal, nunca foi sobre escravidão, nunca foi sobre trabalho, nunca foi sobre tarefa, nunca foi sobre cumprir demandas. Deus poderia ter estralado seus dedos e tudo estaria pronto. Ele poderia ter enviado o seu exército de anjos. Ele não precisava nem de mim, nem de você. Efésios está falando de relacionamentos saudáveis. E um relacionamento saudável não é marcado pela perfeição, mas pela humildade, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, pelo perdão, pela piedade. Esse texto está falando sobre dar bom testemunho, sobre ser uma pessoa grata, uma pessoa otimista, uma pessoa esperançosa, uma pessoa que encontra solução, uma pessoa que constrange com o seu exemplo e não com as suas palavras. Esse texto fala sobre ser parecido com Jesus, sobre ser discípulo, fazer a diferença, transformar ambientes e ser bênção. Para refletir e praticar, o crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões. Porque o foco está nos relacionamentos, porque essa é a vontade de Deus, porque somos servos de Cristo, porque o nosso testemunho, nosso trabalho dá testemunho de quem somos, porque a verdadeira recompensa virá de Deus, e porque a fé não muda o meu status, ela muda a minha essência. Eu quero terminar essa mensagem orando pelos profissionais da nossa igreja. Feche os seus olhos aí onde você está. Qual é a sua resposta para Deus? Que tipo de profissional você deseja ser? Como Deus pode te usar onde você está? Se você está aqui nessa manhã e entendeu que o Senhor deseja fazer algo novo na sua vida como profissional, se você está aqui nessa manhã e entendeu que Deus está corrigindo a motivação do seu coração e que Ele deseja te usar de uma forma diferente, se você está aqui nessa manhã e deseja consagrar a Deus a sua carreira, a sua profissão, pedir a Deus para que Ele faça diferente na sua vida onde você trabalha, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é quem sustenta a nossa casa. Nós não precisamos do trabalho para comer, o Senhor nos sustenta. Nós não precisamos do trabalho para sabermos quem somos, a nossa identidade vem do Senhor. A razão de trabalharmos, ó Pai, é sobretudo para cumprirmos o nosso propósito nessa terra, cumprirmos a nossa missão, testemunhar do Senhor, glorificar o Teu nome, ganhar vidas para Ti, fazer discípulos. Por isso, Pai, ajusta nessa manhã o nosso coração, ajusta o nosso olhar e nos capacita para viver em missão. Nos dá, Senhor, de segunda a sexta o mesmo zelo que nós temos no domingo. Nos dá de segunda a sexta a mesma piedade, o mesmo temor, o mesmo tremor, o mesmo amor, Pai, que nós temos no domingo pelo Senhor. E nos usa para mudarmos ambientes, transformarmos atmosferas e alterarmos realidades.
nos usa para ganharmos vidas para o Senhor, fazermos discípulos de todas as nações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, amém.